Boa noite, família Tipicamente. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que noite mais maravilhosa, né? Em menção ao dia 2 de abril, que é a conscientização do autismo, nós estamos aqui para trazer para vocês mais informações sobre essa data que é de extrema importância, para que todo dia nós possamos refletir sobre ela e passar e multiplicar conhecimento, não é mesmo? Boa noite, Tereza. Boa noite, Jéssica, Jaqueline. Olha, aproveite que enquanto eu estou verificando se a nossa convidada já está aqui, passem essa live para todo mundo, meu povo. Vamos que dá tempo, tá bom? O tema é empregabilidade, autonomia e empregabilidade no autismo. E já vou avisando que essa não será a única live. Então, por favor, continue aqui acompanhando o nosso conteúdo, porque terá muito assunto bom para vocês, tá bom? Vamos lá ver se a nossa convidada já entrou para que eu possa convidá-la, né? Convidá-la e convidada. Bora lá, chamem, compartilhem para os estudantes e família, peguem o caderninho porque vão ter muitos assuntos dentro desse tema que é válido para que as famílias estejam aí já anotando e correr atrás dos direitos das pessoas com autismo, tá certo? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Carol. Fiquem ligadinhos também para mandar as dúvidas que vocês tiverem no decorrer da live, tudo bem? A gente faz o possível para tentar responder todas, às vezes não dá, mas as que não tiver respondido aqui na live podem também se transformar como conteúdo. Então a sua pergunta também ajuda nós a esclarecer a dúvida de muitas pessoas, tá bom? Chegou a nossa convidada. Espera aí que eu vou... Pronto, é só aceitar, Luzia. Oiê, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como que estamos Bem, aí? graças a Deus. Ah, Pessoal, tá todo mundo escutando bem a gente, né? Vocês vão sinalizando assim, porque acredito que o som tá bom, né, Luzia? Você tá me escutando bem? sim, te ouço bem, tá bem bacana. Espero que vocês Ah, também estejam ouvindo aí. eu estou. Então a gente já pode começar, né? Bom, meu povo, para quem não me conhece, eu sou uma das coordenadoras do grupo Aticamente, que é uma associação. Sou neuropsicopedagoga e mãe de um garoto com autismo grau 1. Aí eu digo, Luzia, para a galera que ele é meu pós-doc, né? Porque nada melhor do que ter, né, esse laboratório dentro de casa. Ele fica perguntando, eu sou teu laboratório, mas é com carinho que a gente fala, né? E aí, para todo mundo saber, meu povo, conta um pouquinho, Luzia, quem é você? Ai, vamos lá então. Meu nome é Luzia Raimundo, eu sou neuropsicóloga, atendo aqui em Cascavel, né, crianças, adolescentes e adultos, e a minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental. Sou especialista em neuropsicologia e já tenho aí deixa eu pensar, aí 3 anos que eu atuo só na avaliação e na neuropsicologia. Tem alguns atendimentos ainda que eu faço de tratamento, mas o meu foco maior é na neuro mesmo. Tá? Então, eu acabo trabalhando mais nessa área da neuropsicologia, da avaliação neuropsicológica. Então, esse é o meu foco de trabalho. Temos o Instituto Encanté, né? Eu sou a responsável técnica, gestora, e temos profissionais incríveis lá no Instituto Encanté que fazem o tratamento na TCC, e temos outras especialidades multidisciplinar, nutricionista, neuropediatra, então somos uma equipe bem bacana, multidisciplinar também. Uma equipe de potência, né? É uma equipe top. É, tô Muito bom. percebendo, tô percebendo. Venha para Caruaru também nos ajudar, Ó, que eu agregar mais valor. vou, É um pedido para você pensar um pouquinho. vou aproveitar a oportunidade de falar que nós somos uma franquia, nós estamos franqueando o Instituto Encanté. Então, ó, quem quiser levar para Caruaru, dá para levar. Ai, que massa! Olha, Luzia, deixa eu explicar para a galera. Gente, eu encontrei Luzia pelo Beto, do Ponto e Vírgula, então já quero deixar aqui meu agradecimento a ele, que ele que indicou ela
para conversarmos hoje sobre esse tema que não é tão falado, né, Luzia? Autonomia e empregabilidade não é tão falado hoje em dia no autismo. Quando vem essas datas, a gente não escuta muito, né? Então é bacana a gente conversar hoje. Mas para quem é leigo aqui, vamos falar um pouquinho sobre um breve, né, resumo do que é o autismo para as pessoas entenderem. Vamos sim. Então, quero agradecer, tá, pelo convite. Que bom que fui indicada, então espero que tenham gostado dos trabalhos anteriores, tá? Então, primeiramente, pessoal, o autismo ele é uma condição, tá? Nós, da área da neuropsicologia, nós sempre seguimos muito o DSM, que é o nosso Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. E lá no DSM, ele está dentro da categoria dos transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, a partir da gestação, então já nascemos, tá? Com a condição, com o autismo, e ele tem várias nuances, por isso que é chamado de espectro, tá? Então, o paciente com autismo, ele tem alteração na reciprocidade socioemocional, na interação, tem alguns, né, claro que cada nível, cada caso é um caso, mas em grande parte eles têm alteração na socialização, possuem interesses restritos, repetitivos, e a maior dificuldade que o autista tem é na interação social, tá? Inclusive, precisa fechar esse critério para entrar nos critérios do autismo, tá bom? Alguns têm dificuldades verbais, outros não verbais, aí tem que ser avaliado de maneira muito peculiar, e tem pacientes que têm alterações cognitivas, outros não. Temos níveis, eu posso já ir falando assim, já vou falando Claro. tudo. Então, pode falar. Então, quando for o momento, a gente vai interrompendo se tiver uma questão, mas fique à vontade. Tá, então temos níveis, né? Inclusive temos níveis de suporte, né? Então, nível 1, nível leve, moderado, ao nível mais grave, tá? O autismo, ele tem tratamento, tá, gente? Tratamento, olha só, vamos cuidar bem com as expressões. A gente evita, né, essas palavras que a gente ouve por aí, cura, né? A gente sempre, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de tratamento. Então, uma das abordagens mais indicadas para o tratamento do autismo na área da psicologia é a análise do comportamento, que é o ABA. Dependendo do nível leve, terapia cognitivo-comportamental. O autista pode passar por tratamento também medicamentoso, devido às alterações emocionais que o autista tem, tá? Então, a medicação não trata o autismo, mas trata as dificuldades emocionais que o autista tem, as comorbidades, né, emocionais, ansiedade, alguns, né, com comorbidade de depressão, alterações na aprendizagem, na atenção, na função executiva, que é um dos critérios aí diagnósticos para o autismo, é a alteração na função executiva, que seria controle, inibição, escolha, impulsividade. Então, fiz um resumo do resumo aqui para vocês, tá? Perfeito, tá ótimo. Luzia, muitos pais, né, principalmente eu, quando recebi o diagnóstico do autismo, eu ficava pensando, meu Deus, o que será dessa criança, né? Porque algumas habilidades que eram para ele ter, no momento ele não estava tendo. E a gente fica com muitas dúvidas e aflições de como é que essa criança ela vai desenvolver, né? E um dos principais focos que eu observava no meu filho era a questão da autonomia. Né? A gente fica imaginando, poxa, ele ainda não escova os dentes, ele ainda não se troca, ele ainda não consegue se vestir, ele não consegue se limpar, né? Quando vai ao banheiro. A gente sofre muito pensando nisso, né? Mas de forma, a pergunta que eu gostaria de fazer, a gente, para entrar nesse assunto da nossa live, é o que a gente pode fazer que prejudica, o que é feito que um dos fatores que deixa isso um pouco inibido, essa autonomia, entre as famílias. O que a gente faz que a gente pode mudar na questão da autonomia, né? Que faz sofrer na criança o não desempenho dessa autonomia. Não sei se ficou claro para ti. Ficou. Inclusive, quando a gente faz a avaliação, então eu faço a avaliação neuropsicológica, que ela é uma avaliação bem extensa, tá? A gente avalia todos os pré-requisitos, avalia a cognição, avalia comportamento, avalia o humor.
E uma das escalas que a gente faz tem bem esse item de autonomia. E quando eu converso com os pais sobre as fases do neurodesenvolvimento, eu costumo muito perguntar assim, o seu filho, ele é muito dependente de você? Ele, ao invés de ele ir lá e buscar o copo na pia com água, ele pede para você buscar? A criança, ela quer que você faça a tarefa para ela, ao invés de ela fazer? Então, a gente já consegue identificar os marcadores já com os pré-escolares, com os bebês. Tem aquela criança que é muito passiva, que espera muito pelos pais, que tem dificuldade, né, nessa autonomia, nessa interação, a gente consegue já identificar os marcadores desde o início, sabe? Então, desde o início a gente já consegue identificar. Conforme vai crescendo, o que acontece? Os pais precisam estimular esse comportamento, auxiliar a criança para que ela vá, para que ela pegue esses objetos, para que ela tenha essa autonomia já desde pequenininha, porque ela vai crescendo identificando que ela é responsável pelas suas ações, entende? Então, essa estimulação motora, de coordenação, por isso que muitos autistas têm dificuldade na coordenação motora ampla e fina, a compreensão global do desenvolvimento. Então, eu sempre falo para os pais que essa estimulação tem que vir desde que é bebê, desde a hora que está brincando, que precisa buscar um objeto. Porque conforme vai crescendo, né, em compatibilidade com o crescimento, essas ações, esse comportamento precisa se desenvolver também. E como que a gente percebe na adolescência a dificuldade de autonomia? Então, muitos adolescentes que estão, atualmente, eu vou falar os casos que eu tenho, tá? Com uma dependência muito grande do celular, dependência muito grande de internet, de redes sociais, que não fazem o próprio lanche, que não fazem as tarefas escolares, que possuem dificuldade de comportamento, no sentido até de autocuidado mesmo, de asseio pessoal. Então, a gente percebe essa autonomia aí. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar de forma multidisciplinar com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, para a gente desenvolver. Porque nem sempre eles não fazem porque eles não querem, mas sim porque tem uma dificuldade no comportamento motor, né, na própria, as habilidades, os pré-requisitos para esse comportamento. Tá? Porque quando a gente fala de autonomia, a gente tem que entender o paciente, ele tendo uma dificuldade, ele tendo muitas vezes uma limitação motora no registro, na cópia. Às vezes, quando eu faço visita escolar, eu converso com as professoras, as queixas principais são: Luzia, mas ele não copia do quadro. Eu sempre gosto de perguntar, tá, mas o porquê que ele não copia do quadro? Entende? Então, sempre tem um porquê, né? Os antecedentes comportamentais. O que está acontecendo e fazendo com que essa criança ou esse adolescente não faça o registro. Entende? Então, normalmente são dificuldades na coordenação motora, no próprio envolvimento motor. Tá? A gente consegue identificar essas dificuldades dentro, né, das sessões psicológicas, neuropsicólogas, enfim, mas a gente consegue identificar quando realmente é uma dificuldade ou quando realmente a criança está utilizando de uma artimanha ali para não realizar essa atividade? Porque isso acontece muito em casa, né? Eles acabam tendo algumas crises quando vão fazer as atividades escolares em casa e os pais entram em aflição e acabam não deixando a criança fazer essa atividade. Não, tudo bem, então, já que você está assim, não precisa fazer, a gente tenta outro dia. E aí esse comportamento vai se repetindo. Quando a gente consegue identificar? Então, o que eu posso dizer para você? É muito fácil hoje, eu enquanto profissional, identificar isso. Mas para os pais talvez seja difícil mesmo. Mas eu sempre peço para os pais observarem o nível de sofrimento da criança. Entende? Quando há uma manipulação, quando há um comportamento, né, que é birra e que não é o que a gente vê no autista, então os pais precisam observar o nível de sofrimento. Quando a criança está com um sentimento de sofrimento, é porque realmente ela tem uma dificuldade. Então, observar se está tendo esse sofrimento, que seria realmente crises, mas crises não por não querer fazer, mas por não dar conta de fazer, por não alcançar os objetivos. Então, a gente percebe no comportamento da criança
que ele quer, que ele tenta, que ele se esforça, mas que realmente ele não consegue. E aí, claro, chega um momento que vem o desinteresse mesmo. Mas esse desinteresse, ele tem nome, ele tem pronome. Então a gente precisa ficar atento a esse desinteresse, sim, no registro, na cópia, nas questões motoras envolvidas aí, o autismo. E sempre Perfeito. buscar profissionais para estar auxiliando, para terem esse olhar a mais, né? Sim, sim. Não só observar e falar que é só uma questão que a criança não está fazendo porque ela não quer, né? Ou é preguiça. Existem alguns rótulos, né, sobre isso. Que infelizmente, como a Gorete está colocando aqui, o sistema ele é bem ainda leigo, né? E um pouco lento nessa parte de tentar observar mais do que a criança está mostrando e sinalizar aos terapeutas, né? O que Com acontece. certeza. Perfeito. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu peguei as perguntas que me enviaram, tá bom? Então, a próxima que a gente já tá entrando nesse assunto, né, Luzia? Falando um pouquinho da vida da pessoa com autismo, quais são, não, como podemos desenvolver, auxiliar essa autonomia? Quando a gente identifica que o adolescente, a criança já entrando, eu acredito que na adolescência ainda é um pouquinho mais complicado por questões hormonais, né, essas diferenças. Como a gente consegue auxiliar esse desenvolvimento de autonomia? Falando dos pais, assim, em casa, o que seria primordial? Claro que nós temos as terapias, mas o que seria acessível para essas famílias, já que estamos num grupo maior de pais, de familiares, auxiliar as pessoas com autismo na autonomia? Sim. Então, igual eu falei, desde o nascimento, a gente percebe, assim, as dificuldades que a criança com autismo tem para executar atividades do dia a dia. A gente fala as AVDs, né? As atividades de vida diária. O que acontece muito, assim, nas famílias que eu vejo? Talvez eu até esteja generalizando, mas eu vejo, assim, em muitos casos, uma certa impaciência dos cuidadores e dos pais, porque a gente precisa estimular, né? Então, ao invés de a gente já ir fazendo, a gente precisa incluir a criança nessa dinâmica familiar. Então, ensinar, estar do lado, explicar a importância. Muitas crianças, eles aprendem por modelação, então os pais precisam ser exemplos também. Para que a criança faça algo, os pais precisam fazer. Então, essa estimulação em casa, desde pequeno, é muito importante para eles, sabe? Inclusive, até a própria modelação. Eles vendo, olha, meu pai e minha mãe têm esse tipo de atitude, então vou fazer também. Os próprios cuidadores, né? As pessoas que estão ali com as crianças. Então, sejam exemplos, façam, que uma hora ou outra eles vão acabar aprendendo. Estimular, cobrar. Uma coisa que eu percebo também, que eu não posso deixar de falar hoje, é que eu vejo que quando os pais recebem o diagnóstico da criança, até, em muitos casos, há um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado não pode acontecer, é claro, gente, vamos analisar que cada caso é um caso. Mas assim, ele não vai ajudar nos cuidados da casa porque ele tem autismo. Ele não pode ajudar. Gente, pode normalmente, claro, cada caso tem que ser analisado de maneira peculiar, nível leve, nível de suporte 1, 2, 3, que seja. Mas incluir nas atividades do dia a dia é muito importante, que seja arrumar o quarto, auxiliar na hora de fazer o almoço, cuidar dos próprios calçados, limpeza, higienização, organização, regras, limites, é para todos. Então, quando a gente fala de comportamento, rotina, regras, para a criança com autismo cabe muito bem, tá? Então, eu vejo assim que tem uma certa diferenciação, tá? Então, até no próprio cuidado mesmo, tá? Eu entendo, gente, que às vezes é difícil, às vezes a própria compreensão, dependendo do nível, às vezes um nível mais moderado, grave, às vezes é mais complicado mesmo. Mas a gente tem que ensinar, tem que tentar. Por que é legal uma avaliação? Porque na avaliação a gente vai saber exatamente em qual área a gente acessar essa criança, né? Eu posso até compartilhar um caso com vocês, que eu falo que é um caso de sucesso, de uma pacientinha que fez a avaliação do filho dela, e é lindo ela mandando as fotos para mim de como que ele está ajudando em casa, porque ele aprende muito através das figuras. Então, a própria, ela modelando e tudo mais, mas assim, as figuras do que pode, do que não pode, da rotina em figuras. Então, ela pegou foto do próprio filho, né? E ela fez a rotina.
arrumando o quarto, organizando o lanchinho, guardando os calçados no lugar, tomando banho, organizando a tarefa escolar, o material para ir para a escola. Então, gente, assim, e vão pelo interesse que o filho de vocês tem, tá? Porque quando a gente vai pelo interesse é muito mais fácil. Igual tem pacientes que gostam dos Minions, tem pacientes que gostam de dinossauro. Aproveitem essa oportunidade que tem, porque é muito importante a gente aproveitar ali o interesse, né? Aí muitas vezes até interesse restrito das crianças, então aproveitar essa oportunidade. Esse meu paciente em específico, ele tem um hiperfoco pelos Minions, né? Então essa mãe, ela utilizou, né, as fotos do filho, dos Minions, figuras. Então, assim, para ele é o máximo, sabe? E ele faz com tanto carinho. E acabou o problema da casa, porque realmente ele tinha dificuldade no cumprimento das regras, do que pode, não pode fazer, não pode bater, não pode gritar, tem que falar quando está com um problema. Então, é muito interessante, assim, a gente analisar, tá? Espero ter Sim, é uma respondido. coisa. Com certeza. E uma coisa assim que eu percebo, até particularmente, é que não existe nenhum resultado se a gente não tiver um treino, né? Um hábito constante. Porque não vai ser nas primeiras vezes que vai dar certo, né? Lá em casa tem muito da repetição e do Então, fazer na hora que eu estou falando, porque quando eu falo, e se passar um tempo, ele já esquece. E aí, às uhum. vezes, a gente pensa que é até uma questão comportamental de birra ou de estar fazendo para me desafiar, mas não é, é que realmente na cabeça dele são vários setores, e aí no momento ele está pensando em outro enquanto eu falei. Então eu repito muito para ele o que tem que ser feito, né? E aguardo. E a paciência é uma coisa que a gente precisa também estar nesse treinamento, né? Como pais, porque na maioria das vezes, por falta de tempo, é compreensível que a gente quer fazer, né? A gente falou, a criança não fez, então deixa que eu faço. E é isso, não está ajudando nem a nós e nem a nossa criança, né, não, Luzia? Com É uma coisa que eu tô vendo aqui, ó, que a galera colocou, tem o que colocou assim, Joana, o meu filho eu tento isso, mas ele leva tudo na brincadeira e bagunça tudo. Uhum. E aí tem outra Mas é que treino. tem. Sim, pode falar. Eu só ia dizer mesmo que é treino, é igual você falou, é repetição, é ensinar todos os dias, é rotina. E assim, a gente não desistir, né? Tem que tentar por amor, com carinho, com respeito, porque eles vão aprendendo a lidar. Porque quando a gente fala de autonomia, comportamento, a gente não aprende de um dia para o outro, né? O comportamento ele pode ser aprendido com treino e com rotina, aí com repetição, como você mesmo disse. Então a gente tem que, nos primeiros dias talvez seja mais difícil, mas depois a gente vai adaptando até haver ali o aprendizado mesmo. É verdade, gente. Dá vontade de desistir, dá vontade de chorar, dá vontade de sair correndo, mas não temos outra opção além de continuar, né? A gente pode até sair correndo um pouquinho, dar uma chorada ali no outro cômodo, mas depois voltar. O Com certeza. importante é não parar. Uma coisa que eu vejo muita dificuldade nas autonomias, que é uma questão de comunicação, né? De começar a se comunicar. Acho que parte daí o que aflige muitas mães, né? Que é essa comunicação. Como a gente ensina autonomia se às vezes a criança não se comunica? Né? Uma dúvida que muitas mães têm aqui, eu quero saber se a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Pode. Inclusive, eu já dei uma pincelada falando sobre o interesse da criança. Então, a comunicação, gente, nem sempre ela é a verbal. A gente tem que lembrar que existe a comunicação não verbal também. Figuras, o próprio interesse da criança, vídeos, imagens. A gente pode se comunicar de várias formas, através de gestos. Então, muitas vezes a gente está ligado àquela comunicação da linguagem onde emite o som, né? E nem sempre a linguagem é só esse tipo de comunicação. Então, a linguagem não verbal, que a gente chama, ela é muito importante, tá? Então, vá pelo interesse que o filho de vocês tem. Aproveitem esse interesse até, tá? Utilizem imagens, figuras, recortes, vídeos, o próprio interesse da criança, os personagens, os animais, o próprio dinossauro que muitos gostam. Então, cada um tem um jeitinho, né? Cada um tem um jeito de acessar e utilizem isso a favor de vocês.
tá bom? Uma comunicação visual, né? Visual, Colocando aí na casa, colando no não banheiro. isso. Perfeito. Eu fiz muito isso, assim. Meu filho tinha ele ainda tem, estamos trabalhando fortemente nisso, que é utilizar o banheiro e não dar descarga, não lavar as mãos. Então a gente colocou alguns adesivos em casa, que a gente imprimiu, depois passou a fita ali. E aí toda vez que ele vai olhar, ele vê ali que tá para ele lavar a mão, então ele vai e lava a mão. Às vezes ele esquece de ver o adesivo, né? Mas aí eu falo, olha, dá uma olhadinha ali, você esqueceu alguma coisa. Aí ele Hum, volta, mas tudo é muito treinamento mesmo. Luzia, você falou É, sobre partir do interesse da criança, eu achei massa. E aí já dá para a gente abrir outro assunto aqui, que são as habilidades profissionais, né? As habilidades que a gente pode partir até da criança para a gente começar a falar da empregabilidade. Eu acho que tudo é observado na parte infantil da criança, que talvez até o hiperfoco dela pode se tornar a sua futura profissão, não é mesmo? Então, agora a gente vai dar início ao nosso outro assunto, que temos muito para falar, que é empregabilidade. E aí, uma das questões eu achei massa que as pessoas foram me enviando, e aí tá falando assim: quando a pessoa, né, com autismo, ela passa de uma parte da adolescência, que ela chega para procurar esse emprego, se existe, se é de responsabilidade do psicólogo, dá uma carta de autorização para aquela pessoa, aquele adolescente, para participar ali de um jovem aprendiz ou de um emprego efetivo. Existe essa questão? então, não é obrigatório, não, mas eu penso assim, ó, se o paciente ele está passando por um acompanhamento psicológico e o psicólogo conhece as aptidões e as habilidades desse paciente, por que não fazer, né? Fazer como um meio de potencialidade, né? Para auxiliar, falar o que ele tem de potencial, de foco, que tipo de habilidades percebe que são fortes, características. Então, pode auxiliar muito até para que a própria empresa se beneficie com esses comportamentos e habilidades que eles têm, né? Então, eu sou bom em tecnologia, em comunicação, gosto de figuras, imagens, tenho conhecimento sobre o mundo, sou bom em planilha, sou bom em criar gráfico, tenho hiperfoco em criar gráfico. Então, assim, cada área, é, cada área que o adolescente, né, que o jovem, ele vai ser inserido, a gente tem que observar, sim, as potencialidades e as habilidades, tá? E é muito bacana envolver os profissionais multidisciplinares nesse meio, porque eu acredito que vai ter muitos ganhos. Vai ser bem bacana. Eu achei muito boa essa pergunta, porque nem eu sabia assim se era necessário, obrigatório dos profissionais dar essa carta, né? E aí, olha que bacana, a gente começa o nosso assunto com autonomia, e aí, às vezes, dentro de casa, estimulando as habilidades da criança, de comunicação, de tarefas diárias, financeiros, né? Que dá para estimular, né? Levando ao mercado, ensinando quantias, a gente já consegue perceber desde criança, nessas autonomias, que ele pode desenvolver isso com uma habilidade profissional, né, Luzia? Olha Com só que importância que os pais têm, né? Eu achei muito bom esse tema, porque ativa nos pais essa consciência e comprometimento de já começar a instigar nessa criança essas habilidades. Se é na cozinha, talvez ele tenha uma habilidade na cozinha profissional, ele seja um cozinheiro, né? E aí a gente tem que ter essa mente aberta, família. A gente precisa ter esse comprometimento e estar junto com as equipes multidisciplinar. Porque eles podem auxiliar quando os nossos filhos crescerem, né? Que eles não vão ficar crianças para sempre. E aí, tem uma outra questão aqui também que eu achei maravilhosa, é que durante uma sessão, aí ele pegou essa carta do profissional, né? O que ele precisa estar observando nessa sessão com ele? São essas habilidades, essa potência, ou teria mais alguma coisa importante, falando de empresa, quando vai contratar um funcionário com autismo? Uhum. Então, antes de entrar nessa pergunta, talvez Sim. alguns pais que estejam aqui não saibam sobre as leis, né? Eu também não sou tão Sim, 100% entendedora das leis, mas eu eu sou também um pouco não. curiosa, sou entusiasta, vou procurar coisas que eu não sei, né? Certo. Então, eu gosto muito de falar sobre o estatuto da pessoa com deficiência, né? O autismo, ele entra, tá, gente? Por mais que seja leve, ele vai entrar como o quadro de PCD, pessoa com deficiência.
Então, nós temos a lei, que é a 13.146, realizada em 2015, que fala muito sobre essas questões da inclusão, sobre o trabalho da pessoa com deficiência e o acesso delas ao trabalho e à própria renda, tá? Então, entendendo o autista como uma pessoa que se enquadra dentro do PCD, a gente tem que identificar, então, que tem muitas empresas, tá? Empresas grandes, principalmente, que têm as cotas. Então, após esse processo, muitas empresas já abrem o processo seletivo já sabendo o tipo de pessoas, as qualificações necessárias, e o próprio paciente, né, ele vai se inscrever naquela vaga que ele se identificou e que ele gostou. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa aqui na nossa cidade que trabalha com tecnologia, e é incrível o trabalho que eles fazem. E esse paciente, ele tem um hiperfoco em tecnologia. Então, tipo, ele é o melhor funcionário que tem da empresa, entende? Ele faz programação, ele cria sistemas, ele é muito engajado, ele ama o trabalho dele. Então, assim, as empresas acabam se beneficiando muito com essa habilidade que ele tem de tecnologia, tá? Criar sistema, como eu falei, planilhas e tudo mais. Então, normalmente as empresas já sabem o perfil que eles querem e também é um direito da pessoa com autismo escolher o trabalho que ele vai querer trabalhar também, entende? Ele pode escolher, inclusive, já se direcionar para a área que ele tem interesse, foco e estudo, entendeu? Sobre habilidades, nem sempre o autista ele vai ter dificuldades sociais no sentido de contato, entendeu? Então, o autista ele pode ter assim uma socialização tão saudável como qualquer outra pessoa. E ele pode trabalhar em outras áreas assim também, que envolvem comunicação, socialização, às vezes pode ter um pouco mais de dificuldade, mas sim. Inclusive, eu tenho pacientes autistas, eu tenho o caso de uma paciente que ela é adulta e que ela é diretora de uma instituição muito grande aqui da cidade, entendeu? Ela é maravilhosa, ela é um caso de sucesso, ela descobriu o autismo agora com 42 anos, entende? Então, ela é a diretora, mas qual que é a dificuldade que ela tem que ela aprendeu a se adaptar? Ela faz registro de tudo que pedem para ela é a líder do setor dela, ela tinha muita dificuldade de esquecimento, então ali nos trabalhos com a psicologia, ela aprendeu que tudo que pedem para ela tem que anotar, porque ela tem dificuldade, né? A própria atenção, o foco dela. Ela diz que tem um esgotamento social, então assim, ela fala que quando ela cansa, ela não marca reunião para esse dia, quando ela vê que ela não está bem, ou reagenda. Então assim, gente, tem muitas adaptações que dá para serem feitas. Acredito que eu respondi a tua pergunta, né? Sim, acabou que respondeu. Sim, achei interessante que a sua paciente, ela encontrou estratégias, né? Ela entrou para... Eu amei isso, muito bom mesmo. Eu acho que outra coisa muito importante, né, Luzia, quando uma empresa está entrevistando alguém, que ele já sabe mais ou menos esse perfil, ele tem que também ter uma estrutura para receber essas pessoas, né? Para que elas tenham um desempenho, por exemplo, com os autistas, os ambientes que ele vai estar trabalhando, né? Como que seria? Então, eu acho que o conhecimento é tudo, né? Claro. E começar com o estabelecimento talvez com menos barulho, né? Uma pessoa ali para tirar as dúvidas dela enquanto está em fase de treinamento. Acho que isso é importante, né? E até na própria triagem, identificar com o autista o que ele tem, né, de dificuldade, ou como que seria melhor para ele, porque assim, gente, nada melhor do que perguntar, porque às vezes a gente vai falar, mas ele não gosta de barulho, talvez não, talvez ele até prefira trabalhar com barulho. Então eu sempre falo assim que a comunicação é muito essencial no ambiente de trabalho, porque nem sempre o autista ele vai ter hipersensibilidade sensorial, nem sempre o autista ele vai ter dificuldade com barulhos, né, auditiva, nem sempre ele vai ter dificuldade de socialização, entende? Então, cada caso a gente tem que entender e tem que ter essa triagem, uma conversa franca, uma entrevista, e a empresa estar disposta a fazer essas adaptações de acordo com a necessidade deles, né? Eu prefiro trabalhar sozinho, prefiro trabalhar em grupo,
me dou melhor fazendo tal atividade específica. Então, nada melhor do que uma boa conversa, do que uma boa triagem. Isso tudo vai encaminhar de uma maneira muito saudável, tá? Eu vi uma vez uma entrevista que o ambiente de trabalho ele tinha uma sala só para quando as pessoas com deficiências, não só com transtorno do espectro autista, mas outras que poderiam ficar lá caso tivesse uma sobrecarga. Então, eles tinham tempo para ficar nessa sala e respirar. A empresa adaptou a necessidade dos funcionários, né? Eu acho que quando passa a perceber isso e adaptar, o ganho é muito maior. Porque aí ele se reorganiza, volta com muito mais potência e dá muito mais resultado. Do que simplesmente mandar embora, porque tal fulano teve isso e isso. Que é o que infelizmente anda acontecendo, né, Luzia? Infelizmente. Essas adaptações são muito importantes. Inclusive, tenho vários casos para comentar. Então, essa empresa em específico que eu citei de tecnologia, ela tem uma área de lazer incrível, uma área verde, onde os pacientes, onde os colaboradores, né? Eu estou acostumada a falar paciente, onde os colaboradores, eles têm um momento de descanso e intervalos já pré-estipulados. Isso é incrível, né? É uma evolução muito grande, porque eles podem fazer esse descanso, eles têm ali os horários de intervalo, mas caso tenha alguma crise ou algo assim, eles também podem estar sendo adaptados. Então é muito legal essa área verde, os intervalos que eles propõem. O próprio RH é muito aberto a conversar, a orientar, né? Mas eles também estimulam muito o compromisso, tá? Então, compromisso com o horário, com as regras. Então, é bem bacana esse tipo de trabalho que eles fazem nessa empresa. É uma qualidade de vida, né? Para todos, eu acho, porque até nós precisamos, às vezes, de uma área verde. Para todo mundo. Eu acho que isso aumenta muito a qualidade da empresa também, né? Que ela está sendo humanizada. Muito importante, muito bacana. Outra coisa que falaram, e dentro já dessas questões de vagas de emprego, né? Uma coisa que a gente vai retomar, gente, é que realmente as vagas de emprego elas são direcionadas, então, né, como a Luzia falou, se ele tem hiperfoco, se ele tem habilidades na vaga, ele vai se candidatar. Na questão das cotas, então, se eu não me engano, a partir de 100 colaboradores numa empresa, né, é 2% de cota. Se dentro dessa cota tiver especificado a função que ele se identifica, é onde ele vai se candidatar, se inscrever. Então, é comum, igual um processo, né, seletivo para nós. A gente se candidata na vaga que a gente está ali buscando, né? E aí, sobre jovem aprendiz, que me perguntaram também essa questão. Eles também abrangem a porcentagem para pessoas com autismo. Então, na lei de aprendizagem, nossa, eu trabalhei na Gerar, olha que legal, que bom que vocês me fizeram essa pergunta. Eu trabalhei em uma empresa de recrutamento de jovens aprendizes. E nesse período, né, a cota, eu não vou lembrar que já faz tanto tempo, mas assim, tinha uma cota específica para o aprendiz e outra específica para a pessoa com deficiência, que envolvia, né, o autismo. Então, a mesma questão de cotas. E também de acordo com o grupo, né, com o estudo que ele estava se propondo. Por exemplo, o curso era o curso de logística, o curso de administração. Então, o jovem, ele vai se inscrever de acordo com aquele curso que ele tem mais disponibilidade para aprender. Porque é 80% do tempo de prática e 20% na empresa que oferece o serviço, por exemplo, lá na Gerar, né? Então, tudo é adaptado, a inscrição também é feita por lá, mas tem também ali as cotas de acordo com o que é necessário para cada jovem também, especificidade, vaga. Então, as empresas sempre têm que abrir disponibilizar essas vagas. Olha, então aí, tem muito jovem em casa ocioso, hoje em dia, né? Que talvez os pais acreditem que não tem essa oportunidade, já é um alerta, gente, que tem sim. Acredito que tem, né? E eu acho que é igual vaga de emprego, porque não é todo ano que eles, assim, o ano inteiro que eles abrem essas vagas para jovem aprendiz, né? Tem aí um tempo que eles abrem e fecham. Uma coisa interessante que eu vi uma vez é que para jovem aprendiz com deficiência não tem limite de idades, né? Do 14 anos
até os normais, né? Que se diz normais, infelizmente. Típicos, eles têm até os 21 anos e para deficientes isso não tem limites, né? É dos 14 em diante. Que E seria um estágio, no caso, né? eles precisam ter o registro em carteira, normalmente, a partir dos 14 anos já dá, tá, gente, para tirar a carteira de trabalho. Então, as leis trabalhistas, elas vão ser, não vou dizer iguais, mas compatíveis a cada nível e a cada curso que eles vão se inscrever. Tá? Então, igual eu falei, tem curso de logística, tem curso de administração, tem o curso, sei lá, tem vários tipos de vagas. Tá? E empresas também, cargos, vai para o almoxarifado, vai para o setor administrativo, vai para atendimento. Então, dependendo muito do tipo de vaga que abre, eles se inscrevem. Eu vi muitas questões de. A gente vê, né, que passa nos jornais os cargos maiores de autistas que se desempenharam grandemente em funções e são até gênios da computação e gênios da tecnologia, mas, gente, também tem pessoas que se dão muito bem, por exemplo, em organizar os corredores do mercado. E naquilo, né, eles são muito bons. Sim. Então, alguns pais pensam, mas meu filho não é inteligente em tecnologia, então ele não vai ter oportunidade, né? Mas não, eu vi uma entrevista de um rapaz que ele ama rap e aí ele conseguiu uma vaga de emprego lá, um rapaz com autismo, e ele super se satisfez, ele foi o melhor funcionário da rap. Então, a gente percebe que existem as habilidades, as aptidões, e elas são diversas, né, Luzia? Sim, inclusive não podemos deixar de falar, né, das múltiplas inteligências, né? Tem pacientes que têm inteligência musical, inteligência motora, inteligência verbal. Então a gente não pode deixar de falar que hoje em dia não é inteligente só aquela pessoa que é boa em matemática, né? A pessoa que é boa em comunicação, a pessoa que tem uma boa empatia, em habilidades sociais. Então, é isso que a gente tem que olhar para as habilidades e aptidões que os filhos de vocês, né? Eu acredito que a gente esteja falando mais com as mães, né? Que os filhos possuem. Então, a gente precisa entender, avaliar, para que tenha um destaque também no mercado de trabalho, às vezes até o hiperfoco, porque assim, a gente sabe que o autista, ele tem muito essa questão, né, de hiperfocar e até o próprio interesse restrito. Se ele tem interesse restrito em organização, gente, vai ser o setor mais organizado que ele se propõe a fazer. Né? E o comprometimento, que é muito legal, com regras, até pela questão da flexibilidade, né, muitas vezes da inflexibilidade. Então, olha, é muitos ganhos. Com certeza. Esses dias eu estava vendo uma menina que também está dentro do espectro, ela é nível 2 moderado e ela se formou em pedagogia. Ótimo. Então, algumas vezes, para se regular, ela usa o iPad, né, para comunicação. Claro que levou 8 anos da graduação para ela conseguir finalizar, mas ela continuou persistindo. Então, imagine só, né, como a gente está falando de autismo e espectros, os níveis 2 de moderação também, né, nível 2 de suporte, podem alcançar essa autonomia, se for trabalhada pela terapia, né, se for trabalhada pela família. Uma questão aqui que também disseram para mim se a pessoa com autismo já está lá no mercado de trabalho, a empresa ela vai disponibilizar para essa pessoa um psicólogo dentro da empresa para ele, ou isso parte da parte pessoal da pessoa, particular? Ele tem que estar com a terapia em dia para que possa estar dentro do mercado de trabalho. Não é regra, tá? Na lei não tem essa questão de ter um psicólogo específico dentro da empresa. Porém, a gente sabe que muitas empresas têm, né? Então, muitas empresas acabam tendo, mas não para fazer o acompanhamento individual, mas até para o próprio grupo, o próprio RH, tá? Então, isso acaba sendo algo particular do próprio paciente, né? Estar em acompanhamento é muito importante. Ótimo. Então, gente, não vai ter uma parte individual para ele ali de vários terapeutas para acompanhá-lo, né? Ele precisa estar com a terapia em dia.
Teve uma Diferente pergunta. da escola, tá? Diferente da Sim, escola, que na escola, se tiver alguma mãe com alguma dúvida, na escola sim tem a obrigatoriedade, tá? Mas já no mercado de trabalho é diferente. sim, sim. Na escola precisa, então, é obrigatório ter um psicólogo na escola. O professor auxiliar, a gente fala, né? Professor PAP, tem cada estado fala um nome, mas na sala de aula é obrigatório que tenha sim alguém acompanhando esse desenvolvimento Professor de escolar. apoio, Não né? isso, isso. Uhum. Achei importante frisar, porque às vezes as mães ficam com dúvidas, né? Ah, sim. Não, essa história de professor de apoio, olha, seria É, para uma outra live. vamos Porque fazer. precisa. A Jéssica Ellen, ela perguntou assim: boa noite. Quando eles não gostam de ajudar nas coisas de casa, como ajudar a eles a se desenvolver? Quando tem certa resistência, eu acredito até mais severa, né? Do que. Porque, gente, ajudar em casa poucas crianças que gostam, né? Já é uma coisa assim, né? Mas como não poderia ajudar a desenvolver? Se for uma questão bem severa mesmo. Então, pensando no autista, mesmo sendo severo, é aquela mesma coisa que eu falei anteriormente. Qual que é o foco? Qual é o interesse que seu filho tem? Comece de atividades simples e vai indo para as mais complexas. Porque às vezes o pai, a mãe, né? Eles querem que a criança, deixa eu pensar em alguma coisa mais difícil, sei lá, que arrume a cama todos os dias, mas às vezes a criança, se ela arrumar o travesseiro, já vai ser um bom entendimento. Depois a gente vai inserindo as outras coisas, entende? Então, um passo a passo de cada vez, explorar, né, habilidades visuais, figuras, registros, o próprio foco e o interesse da criança, tá? Então, a mesma questão que é para um autista nível de suporte 1, para o severo vai ser parecido. Claro que a gente vai ter que olhar quais são as habilidades, aptidões que essa criança tem, se ela já passou por uma avaliação ou não, mas é muito importante a gente identificar o que ela tem de interesse, tá? E explorar isso, pai e mãe que fez essa pergunta, explorem, aproveitem, utilizem isso a favor de vocês, tá? Porque vocês vão perceber que tem algo de interesse que o filho de vocês tem. Às vezes gosta de varrer a casa, né? Tirar o pó, Sim, os mexer com a combinados. água. Cumprir com os combinados, né, com os filhos de vocês, né? Análise funcional mesmo, análise comportamental. Talvez uma tabela de rotina, né? Poderia orientá-los mais também. Eles mesmos ir tirando, né? O que já fez, como fez. Acho Uhum. bacana. Bom, minha gente, a gente vai falando tanto que já tá dando quase uma hora de conversa. Olha, E aí o pessoal tá entrando. É um assunto muito bom, né? A gente vai deixar essa live salva, tá, meu povo? Então não entre em desespero para quem está chegando agora. E boa noite para quem está chegando. Nós não temos mais perguntas. Eu acredito que essa live, por agora, ela está ótima dessa forma, né? Tratamos de assuntos importantes de uma forma descontraída. Falamos por uma hora sem nem perceber. E eu agradeço muito a participação tua, Luzia, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Foi excelente te conhecer assim, né, virtualmente. Esperamos conhecê-la pessoalmente também. O grupo e a associação atipicamente agradece, eu em nome deles também, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, viu? E eu deixo para você também uma fala para agradecer, mandar beijos, enfim. sim, quero agradecer você pelo convite, tá? Por toda vocês chamam de comunidade, né? Associação, vai lá por aí. Então, quero agradecer pelo convite e sempre que precisarem, eu fico aqui à disposição. Esses temas, eles trazem consciência para as pessoas, para a família, e a gente sempre está ajudando, auxiliando, acompanhando. E caso precisem de alguma observação, de alguma informação, nós, né, eu, Luzia Raimundo, como também todos os profissionais, né, o Instituto Encanté, fica à disposição para auxiliar. E olha só que eu estou aqui hoje, ó, até meu cabelo tampou, estou aqui com o meu brochezinho do mês do autismo. Todos os nossos profissionais lá do Eu Instituto vi essa. estamos utilizando Eu amei.
E trazer essa consciência é muito importante, porque todo mundo pergunta o que é isso? Daí a gente vai, explica, traz essa consciência. É muito importante, tá, gente? Lembrando que a importância do tratamento, do amor, do respeito e do carinho pelas pessoas que têm, né, que têm autismo, ou tantos outros transtornos, ou questões psicológicas relacionadas à saúde mental precisam ser respeitadas e, inclusive, acolhidas, tá bom? Com Ficamos com essa. certeza. Com certeza. Vamos dar um sorriso aqui para as meninas tirarem uma foto, para a gente não sair assim na foto, né? Porque geralmente os prints são os melhores. Então, bora lá, meninas do Atipicamente que estão aqui. Eu vou tirar uma aqui também. Vamos lá? 1, 2, 3. Pronto! Ficou ótimo. Agradeço a todos que estiveram aqui. De nada! Agradeço a todos vocês que estiveram aqui também. Fiquem ligados nas próximas lives e tchau, tchau. Tchau, Luzia. Boa noite. Obrigada, boa noite, bom descanso. Até. Obrigada, pessoal. Até. Tchau. É isso aí, meu povo. Não esqueçam, vou falar só mais uma vez, hein? Não deixe de acompanhar o Instagram, a página aqui do Atipicamente, porque nós vamos atualizando os próximos assuntos. E deixa eu dar só um spoiler. Tá demais da conta. Vocês vão querer saber. Tchau, minha gente. Uma boa noite para vocês e um bom feriado de Páscoa. Comem bastante peixes e ovos de chocolate. Um beijão.